Boa tarde a todos, meus alunos do primeiro colegial B. Hoje mais uma aula de sociologia. Nós estamos já no segundo bimestre, hoje dia 3 de maio de 2023. Hoje a nossa aula nós vamos estar trabalhando, falando, comentando sobre o que permite as pessoas viverem em sociedade. Qual seria essas inserções, principalmente entre os grupos sociais? Aí vem família, escola, vizinhança, trabalho, amigos, relações e interações da socialização, principalmente dentro do processo da construção da identidade. Hoje nós vamos estar trabalhando a sociedade para a sociologia, a importância da sociologia para os estudantes. Nós vamos estar trabalhando a sociologia e qual a importância para a própria sociedade. E nós vamos estar trabalhando também a contribuição da sociologia para a sua formação, tá? Vou aqui abrir os slides para que a gente possa ter assim mais uma interação sobre a nossa aula de hoje, tá? Então, nós temos, dentro aí dos princípios, né, das nossas atividades, na nossa aula de hoje, algumas interações, tá? Vou aqui passar para o começo, né? Então, hoje, dia 3 de 5 de 2023, nós temos, no segundo bimestre, nós vamos começar a nossa aula, que é o que permite as pessoas viverem em sociedade, né? A sociologia, ela é uma compreensão do homem na própria sociedade. O que faz, por exemplo, o que permite os alunos viverem em sociedade? Então, são vários fatores, né, que permite, principalmente o ser humano, viver em sociedade, pois os nossos objetivos nos unem. Um exemplo que eu vou dar para vocês, né? O homem da cidade precisa do homem do campo e para ter certos alimentos. As fábricas precisam dos trabalhadores, os trabalhadores precisam dos empregos. Como são dependentes, como nós somos aí dependentes um do outro, querendo ou não, não tem jeito, né? E para que possamos ter assim união e bom relacionamento entre todos, né, principalmente vocês alunos, também como cidadão que tem que cumprir os deveres, né? Respeitando uns aos outros, respeitando os amigos, professores, os funcionários, enfim, todo o conjunto aí da nossa escola, né? Da nossa família, da nossa vizinhança, da nossa sociedade. Para criarmos uma sociedade harmônica, onde todos possam viver e ser assim capazes, né, e viver também em paz, devemos ser tolerantes, educados, solidários, cumpridores das nossas leis, buscadores do nosso direito que façam o bem a todos, e devemos, assim, ser participativos em todos os aspectos, tanto políticos, econômicos, sociais e etc. Né? Essas são algumas, ou seja, esses são alguns de tantos outros fatores que permitem não só vocês como aluno, mas todos nós viver em sociedade. A sociabilidade é uma capacidade natural da nossa espécie humana para viver em sociedade. A socialização é um processo pelo qual o indivíduo se integra no grupo onde nasceu, assimilando o conjunto de hábitos, de costumes caracterizados de um grupo. O que nos leva, né? Quais seriam os fatores aí que levam as pessoas a viverem em sociedade, né? Os humanos, portanto, vivem em grupo entre vários e outros motivos, porque assim se protegem mutuamente, tanto para enfrentar a natureza como atingir os objetivos comuns. O grupo passa a ser mecanismo de defesa, né? Os humanos aproveitam-se de suas fraquezas para reproduzirem suas forças. O que é sociedade? O que significa viver em sociedade? Né? A sociedade é uma associação entre indivíduos que compartilham valores culturais e éticos e que estão sobre um imenso regime político e econômico, em um mesmo território e sobre as mesmas regras de convivência. O que é preciso, né? Qual seria, assim, a lógica, do ser humano viver em sociedade brasileira? Primeiro, a nossa formação cultural.
Segundo, a ética. Terceiro, valores. Quarto, a cultura, a cidadania, seu respeito, enfim, uma série de questões aí que faz com que nós temos algumas importâncias aí na nossa sociedade, né? O que que é a sociologia e qual a sua importância para a própria sociedade? A sociologia, de grosso modo, é uma ciência que estuda a sociedade, com o auxílio da economia, da ciência, da política, da antropologia e da psicologia. A sociologia busca compreender, de maneira estritamente científica, como os agrupamentos sociais humanos que desenvolveram-se e como é possível intervir, principalmente nesse desenvolvimento. O que a vida em sociedade exige do indivíduo? A vida em sociedade, ela exige de nós, né, do ser humano, que se conformem os comportamentos e os valores socialmente instituídos em cada cultura e em cada momento histórico. Aí nós temos aí uma pergunta. A tecnologia muda as condições de vida das pessoas do ponto positivo? Então, a letra A, mudou muito o aspecto, a nossa vida, como trabalhar, nos relacionarmos com os amigos e fazer? B, redução de interação social, vício em tecnologia, impacto no sono e ansiedade. C, falta de convívio com outras pessoas devido ao uso excessivo das tecnologias. Então, tá aí uma pergunta para que a gente possa discutir na nossa próxima aula, que é sexta-feira. Logo aí na primeira aula, nós estamos presentes na sala de aula. Eu queria voltar à tona essa pergunta em relação à tecnologia, né? Qual seriam essas condições de vida, o que possa mudar na nossa vida social, certo? Para terminar a nossa aula de hoje, eu queria passar para vocês a seguinte frase de Bertrand Russell. O homem não é um animal solidário, e enquanto perdura a vida em sociedade, a realização de si mesmo não pode ser um supremo princípio ético. Para a gente terminar a nossa aula de hoje, eu queria dizer para vocês que nós vamos estar trazendo, né, algumas questões relacionadas principalmente aí à nossa aula de hoje, tá? Nós vamos estar falando da tecnologia, nós vamos estar falando aqui do que quer pensar de uma forma diferente, e enfim, nós vamos estar assim voltando, na verdade, algumas teses aí para discussão, tá? Então, quero assim agradecer a todos e que nós tenhamos assim uma excelente tarde, né? Agora já é quase 5 horas da tarde. Daqui a pouquinho vocês vão ter aula no período noturno. Então, quero agradecer mais uma vez os alunos e as alunas do primeiro colegial B. Que tenham um forte abraço. Daqui a pouquinho nós encontramos, tá? Muito obrigado. Até mais. Ô, Dé,